Então, meus irmãos, retornando aqui à nossa aula, a segunda parte da nossa aula, eu venho para a parte do evangelizar. É o que evangelizar? Uma opção ou um mandamento? Você pode até vir a optar por não evangelizar. Isso se você não for um verdadeiro cristão. Que se você for um verdadeiro cristão, você sabe que o evangelismo, o ide do Senhor, o ide que Jesus Cristo nos deu, é de pregar a palavra dele, evangelizar, anunciar o evangelho a toda criatura. Mas Marcos 16,15 diz assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso não é uma opção, isso é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Entendeu? Então nós temos que praticar o ídolo do Senhor verdadeiramente, evangelizar a tempo e fora de tempo. Tá bom? Algumas pessoas acham que, não vou evangelizar não, que isso aí já tem o pastor para fazer, tem os irmãos do DINC para fazer isso, tem os irmãos os professores, então as irmãs do círculo de oração, então não vou fazer isso não, deixa que eles fazem. Mas não, irmão. Então você não entendeu o que é ser um verdadeiro cristão. E ser cristão é divulgar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos em frente. Evangelismo é serviço e batalha espiritual. Nós não podemos esquecer que se você está evangelizando baseado na palavra de Jesus Cristo, quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, se for Jesus que disse, isso torna-se o quê? Um serviço espiritual. Não é coisa de homem. Não é porque o pastor falou, esse ano é o ano de evangelismo, é ano de ganhar almas para Jesus. Não é só porque o pastor falou também porque ele está seguindo o que está escrito na Bíblia, está cumprindo o ide de Jesus Cristo. Amém? Então, é um serviço cristão, é um serviço espiritual, mas também é uma batalha espiritual. Por quê? Quando Jesus diz lá em Mateus 10, do versículo 16 e 17, ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No 17, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Quer dizer o que com isso, meu irmão? Que quando ele fala isso pra gente, ele já sabia que quando nós fôssemos a campo buscar as almas perdidas, nós encontraríamos adversidades. Pessoas para caçoarem de nós, para zombarem, para xingar, até querer bater. Entendeu? Então, por isso que ele diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Porque ele sabia que não seria fácil. Não foi fácil para ele. Né? Ele passou por diversos apuros, diversas situações, mesmo sendo Deus, né? Que se fez carne, claro, mas passou por isso tudo. Até a tentação, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Quando o Espírito Santo o levou ao deserto, ele foi tentado. Então, meus irmãos, não só aconteceu com ele essas coisas, como vai acontecer conosco também. Então, você evangelizar não é só um serviço espiritual, é batalha espiritual também. Tá bom? E falando em batalhas espirituais, quando nós pegamos lá 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim no versículo 8, para você saber que realmente é batalha. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no 9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, nós passamos por esse olhar maligno, né, do diabo sobre nós. Entendeu? Então nós temos que vigiar e orar porque ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos pegar. Quem dirá com quem já está lá no mundo, está lá no mundo perdido, que ele sabe que aquele lá já, a princípio, é dele. Até que se diga o contrário, que se prove o contrário, é dele. Entendeu? Então nós temos que tentar resgatar essas pessoas do mundo para que elas conheçam a verdade que nós conhecemos. Amém? Aí falando de batalhas espirituais, lá em Efésios 6, do 11 ao 18, fala sobre as batalhas espirituais e os irmãos poderão dar uma lida depois na Bíblia.
Mas aí nós temos dentro das batalhas das armaduras, né, das peças da armadura de Deus, nós temos, está lá em Efésios 6, do 14 ao 17. Nós temos o cinto da verdade, lá em 14, na parte a couraça da justiça, calçados da preparação do evangelho da paz, escudo da fé. O escudo da fé tem um dado interessante que, quando nós estávamos no templo antigo, na Montevidéu, né, 1191, eu ouvi a pregação de uma escola bíblica, inclusive, o pastor falando que toda essa vestimenta aí, essa armadura aí, é baseada no soldado romano, na vestimenta do soldado romano. Então, o que eles faziam antigamente com o escudo, que aí está como escudo da fé no versículo 16. O que eles faziam com o escudo? O escudo era feito de couro, né? A maioria deles era feito de couro, então já era pesado. Mas eles, antes de irem para a frente de batalha, eles molhavam aquele escudo bastante na água e iam para a batalha. E aquele escudo, quando os inimigos pegavam as flechas, né, que acendiam a ponta das flechas e atiravam na direção deles, o que acontecia? Elas batiam naquele escudo molhado e se apagavam. Então é assim que nós temos que estar preparados, com o escudo da fé, ter fé em Jesus Cristo, para quando nós sejamos atacados, viermos a ser atacados pelo maligno, pelas tentações, pelas setas, né, do inimigo, nós estamos com o escudo pronto para apagar aquelas chamas. Amém? Temos também o capacete da salvação, que está lá no 17, parte A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, meu irmão, a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meu irmão, fale a palavra, pregue a palavra, use a palavra quando você for evangelizar alguém. Não se deixe levar por suas convicções pessoais, entendeu? Não se deixe levar pelo seu achismo, porque eu acho que assim vai dar certo. Use a palavra a princípio, claro, use as técnicas, como eu falei para você, né, se tiver alguma dificuldade, procurar um livro, estudar mais. Eu dei até o exemplo do livro do professor Alex. Então, procure as técnicas, meu irmão. Mas não esqueça da palavra, a palavra é mais importante, tá bom? Quando a gente vê que Jesus fala também assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não quer dizer que a igreja está com medo do inferno invadir a igreja, não. É o contrário. É a igreja marchando para arrebentar as portas do inferno e tirar as pessoas que estão lá, os perdidos que estão lá, tá bom? Então use a palavra, sempre a palavra, tá bom? E o objetivo, qual é o objetivo da palavra de Deus? Das armaduras de Deus? O objetivo da armadura de Deus é a firmeza. Quando você tem firmeza, né, que você realmente é um servo verdadeiro, que você está revestido com as armaduras de Deus, você vai em frente e põe qualquer batalha, enfrenta qualquer batalha, tá bom, meus irmãos? Então, não deixe de pregar o evangelho, pregue sempre, a tempo e fora de tempo. Outro detalhe importante é o preparo para a evangelização. Antes de você sair para evangelizar, você tem que orar, tem que buscar a palavra, tem que pedir direção do Espírito Santo. Não adianta você saber dos dados técnicos, né? Como você vai fazer isso, como você vai se portar, qual é a roupa que você vai vestir, né? Se você vai com o cabelo penteado para cá, para lá, se você vai de boné, as irmãs se vão de vestido mais longo, não é isso? Maquiado ou não. Cada um tem um jeito, sabe a hora, sabe o público a ser atingido. Então vai daquele jeito crente, né? O jeito de crente, perfil de crente. Mas tem que orar antes, tem que jejuar, tem que pedir direção ao Senhor, tem que ler a palavra, tá certo? Para entender, separar alguns versículos-chave que geralmente são o modo de fuga das pessoas que estão no mundo, né? Quando você fala assim,
Pô, Jesus te ama. Aí fala, eu sei disso, eu também sei que Ele me ama, eu conheço a Deus e tal. Então você já tem os versículos para estimulá-los, né? Como eu falei anteriormente, para estimulá-los para ver qual vai ser a conduta deles. Mas não pode se esquecer que, acima de tudo, quem vai te direcionar é o Espírito Santo. Se você não pedir a direção do Espírito Santo, na hora se você esquecer de uma palavra, você não vai lembrar. Por quê? Você só lembra se você estiver sob a orientação dele. Tá bom, meus irmãos? Eu estou pedindo isso a vocês porque nesse período de quarentena nós estamos ligados nas redes sociais e tal, e às vezes nós sabemos de vários irmãos que são crentes, né, que vão à igreja e tudo mais, mas não postam sequer um versículo bíblico nas redes sociais. Você vê lá Facebook, Instagram, WhatsApp, mas você não vê um versículo bíblico. Isso significa o quê? Que a pessoa não tem compromisso nenhum com o ID do Senhor Jesus, que é divulgar as boas novas do Senhor, divulgar a palavra da verdade. Amém? Então, meus irmãos, preguem a palavra. Quando tiver oportunidade, em casa, dentro da família, né? Na rua, se for pegar na esquina, se for entregar um folheto, se for dentro do trem, no ônibus, nas barcas, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, pregue a palavra, meu irmão, porque isso não é opcional, isso é um mandamento de Jesus Cristo, tá bom? Concluindo a nossa palavra, meus irmãos, diz assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E assim nós terminamos nossa aula, mas antes de finalizar, eu queria agradecer ao feedback, o retorno que a maioria dos alunos nos dão, a Ceissa, a Roberta, a Vânia, o Ronan, grande amigo Ronan, o Carlos Alberto, o Roberto Ferreira, Misael, e vários outros, o Vandré, a Anne, todos esses amados irmãos aí que sempre estão conosco, a irmã Vera, que é uma assídua, frequentadora assídua nas classes aos domingos, irmã Maria do Carmo. Então eu queria agradecer a todos vocês, tá, por estarem no caminho do Senhor, por darem um retorno, né, do que nós temos passado para vocês, tirado as dúvidas conosco, tá? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que Deus esteja contigo, com cada um de vocês a cada dia. Agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preguem a palavra, meus irmãos. Esse é o ID do Senhor Jesus. Grande abraço, fiquem todos na paz. Se Deus quiser, bem próximo estarei enviando essa lição para vocês no vídeo que já foi gravado, né? Como eu falei no começo, eu não consegui passar por causa da internet, que nesse período está em baixa, mas na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, enviaremos para vocês. Fiquem na paz, grande abraço.